Oi, Nath. O tema de hoje já virou um clássico quando o assunto é desinformação. Pois é, Gil. Quantas vezes a gente não ouve por aí? Pô, mas tá tão frio. Cadê o aquecimento global? Não, e também tem aquela do nossa, mas é muita terra para pouco índio, gente. E o Brasil já é o país que mais preserva as florestas do mundo. Aham, sei bem. E é tudo desinformação. Coisa que a gente tá aqui pra combater, né? Tá começando agora o Reflexo, podcast da Lupa. Eu sou Gilberto Scofield Júnior. E eu sou Natália Leal. E hoje o debate é sobre o reflexo da desinformação na discussão sobre o meio ambiente. E por isso, a gente recebe aqui o Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Reflexo. Olá, Natália, Gilberto. Oi, Cláudio. Uma irresponsabilidade de vocês me terem aqui hoje, mas muito obrigado. Tá, imagina. Olha só, obrigado por participar. E eu já quero abrir aqui a conversa perguntando para você que tá nesse fronte da comunicação, né? Comunicação ligada aí ao meio ambiente, à sustentabilidade. O que tem de desinformação mais alarmante, tipo assim, de arrepiar com o cabelo quando o assunto é meio ambiente? Bom, vocês citaram duas, né? Pelo menos duas, que são três, que são ultimamente importantes. A gente está gravando isso aqui exatamente no dia seguinte ao que o deputado Kim Kataguiri, do Democratas, se saiu com essa do os índios são os maiores latifúndiários do Brasil. A gente tem, neste momento, um ataque coordenado aos povos indígenas do Brasil pela turma que eu chamo dos derrotados de 1988. Né? Aquele pessoal que perdeu com a aprovação da Constituição em 1988, perdeu a possibilidade de um acesso livre a uma reserva imensa de terra, minério, potenciais hídricos em terras indígenas, sobretudo na Amazônia, e tem, por essa razão, alardeado por aí que, poxa, veja bem, os índios detêm 14% do território nacional e são, portanto, os maiores donos de terra no Brasil. Isso é uma mentira. Os maiores donos de terra do Brasil são os maiores donos de terra do Brasil. Né? A gente tem 570 e poucos mil indígenas vivendo em terras indígenas. As pessoas não sabem, mas tem uma grande quantidade de indígenas que moram em cidades no Brasil, são mais de 300 mil. E esse povo que mora em terras indígenas detém aí mais ou menos 14%, 13%, qualquer coisa, 14% do território nacional. Quase todas essas terras indígenas estão na Amazônia, portanto, bom pedaço delas fora de fronteira agrícola, e elas têm essa extensão aí, que elas têm, por boas razões que a gente pode discutir aqui. Mas já foram feitos vários levantamentos de malha fundiária no Brasil que mostram que 97 mil propriedades rurais de larga extensão detêm 21% do território nacional. Portanto, você fazendo a conta, cada grande fazendeiro tem quase 10 vezes mais terra do que cada indígena. Então, essa é uma das fake news. Uma falácia clássica, né, então? Clássica. Tornou-se clássica. Né? Tornou-se, A gente tem, né, nessa área de meio ambiente, eu acho que, enfim, a gente pode conversar mais sobre isso, mas a desinformação sobre meio ambiente, ela virou um pouco, quase um método de trabalho de alguns setores da sociedade brasileira e alguns setores que têm uma representação muito grande no parlamento e, evidentemente, no governo federal. Então, é até difícil hoje, no Brasil, você pensar, tá bom, mas qual que é a mais frequente? Cláudio, tu diria que o perfil da desinformação sobre meio ambiente mudou ao longo dos anos? Porque há um tempo atrás
Recentemente mesmo eu estava num evento com o pessoal em Manaus e eles citaram aquela peça de desinformação que é clássica de que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, né? E que hoje a gente já sabe que não é isso, né? Mas ultimamente a gente tem coisas do tipo desmatamento não tá crescendo. Que é assim, é bem diferente de a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Vocês que trabalham diretamente com isso, vocês diriam que mudou esse perfil da desinformação relacionada ao meio ambiente? Então, Natália, o negacionismo original, ele vem dessa área, né? Então, antes de existir Osmar Terra, antes de existir a doutora Nise Yamaguchi, havia negacionistas da mudança do clima. Havia esse pessoal pago pela indústria de petróleo para dizer que não tem nada acontecendo. Havia o criacionismo, que é uma coisa muito forte, especialmente nos Estados Unidos. E essa coisa do negacionismo climático, eu já queimei minha língua dizendo que isso é um problema anglo-saxão. Isso é coisa aí de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A gente não tem, nunca vai ter nada muito forte sobre isso no Brasil, porque a gente não tem um lobby fóssil tão grande quanto nos Estados Unidos, né? O nosso lobby fóssil aqui é estatal. Mas eu estava errado. Eu acho que vem num pacote, e aí você pergunta se mudou. Eu digo que mudou porque isso é uma percepção minha, tá? Não tenho nenhuma prova científica do que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que a partir da ascensão da extrema-direita nos Estados Unidos, em 2009, 2008, 2009, com a ascensão do Tea Party, que foi um pouco o laboratório para Steve Bannon, para Trump, para Olavo de Carvalho, esse pensamento aí da extrema-direita brasileira, essa coisa do negacionismo da ciência, né, que o Steven Pinker chama de um ataque às instituições do iluminismo, ela vem muito fortemente para o discurso da direita. Então é como se você não pudesse ser um direitista de verdade, um conservador de verdade, se você não negasse o aquecimento global 3 vezes diante do espelho todos os dias. Então eu acho que uma coisa que era só obscurantismo, ela adquiriu de fato um caráter político muito forte nos últimos anos, e aí tem toda essa coisa que vocês também sabem melhor do que eu, do pós-verdade, de como as redes sociais amplificaram isso no debate público e até chegar onde nós chegamos hoje. Mas a desinformação relacionada a temas de ciência é uma coisa com a qual a gente lida há muitos, muitos anos, né? Mas, Cláudio, deixa eu colocar uma coisa aqui. Eu acho que o processo de produção científica é um processo longo, né? Produção de consenso científico, certo? Mas o que aconteceu de mudar tão rapidamente a desinformação a respeito de ciência, que antigamente era um processo que levava um determinado tempo e de que agora é assim, tipo, quase que um hábito, quase que uma realidade diária? É o tempo em que a gente chamava os negacionistas do clima de céticos, né? Isso. Porque cético ser cético, na verdade, é o princípio de vida de qualquer cientista, né? De questionar a realidade, questionar as coisas que estão diante dele. Eu posso falar sobre essa área de clima. A física básica do clima está resolvida desde o século XIX, 1859, quando John Tyndall provou que o gás carbônico absorve radiação infravermelha. Essa física básica ela é muito antiga e muito bem estabelecida. Você partir dessa constatação física básica para a realidade, né, o consenso científico de que a ação de seres humanos está causando a maior parte do aquecimento global observado no último século, de fato isso foi um consenso que levou décadas para ser estabelecido. Só que ele já está estabelecido há décadas. E a percepção pública desse consenso
ela levou bem uns 20 anos, teve um lag de 20 anos para ela se disseminar, e ainda assim sendo torpedeada o tempo todo por essas incursões do pensamento de extrema-direita sobre o discurso da ciência. O efeito papel das atividades humanas, né, nesse aquecimento, nessas mudanças no sistema climático, ele é muito claro. Esses efeitos são muito claros. Então, hoje, não existe dúvida de que o homem tem uma contribuição direta e significativa no aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, e isso tem uma relação direta com o aquecimento. Eu acho que esse caráter instantâneo, Gilberto, que a gente vê, por exemplo, agora na pandemia, eu acho que ele decorre do fato de que temas de ciência começam a ficar muito importantes para a vida pública e para o debate econômico e político. Quando você tem desastres naturais em sequência ou quando você tem um vírus novo, desconhecido, assolando a humanidade, causando esse tanto de impacto que a gente está vendo. O caráter instantâneo da desinformação é proporcional ao tamanho da importância que a informação tem e a disseminação também. Eu acho que isso aí é inegável, né? De como as redes sociais e o modelo de negócios das redes sociais acaba servindo de caixa de ressonância perfeita para esse tipo de discurso, né? Antigamente, você botar uma informação na praça tinha um custo, porque era a imprensa rodada na mão, então não era qualquer ideia que ia parar num jornal impresso, não era qualquer ideia que ia parar no édito real ou no decreto papal, né? Ela passava por um filtro de pares. Hoje em dia a informação virou um negócio que é essencialmente de graça para colocar na rua, e quem gritar mais vende mais o peixe, né? E é muito fácil você gritar mais com desinformação e com coisas espetaculares e falsas do que você ser um cientista que sempre vai dizer qual é o grau de significância estatístico da sua descoberta, qual é o grau de incerteza, qual é a barra de erro. Isso não é pop nem sexy, né? É muito difícil cientistas cheios de senões e de veja-bens conseguirem gritar mais alto nessa ágora, né? E como é que a gente resolve? Porque, assim, né, como é que a gente explica, né, como é que a gente mostra para as pessoas a urgência desses assuntos relacionados a clima, meio ambiente? A gente está falando aqui especificamente de clima, mas tem outras coisas, né, relacionadas a meio ambiente. E como é que a gente dá uma curva aí nessa galera que, que fica disseminando esse tipo de absurdo, assim? Assim, muito resumidamente, eu não tenho uma resposta para você. Eu já achei no passado que fosse uma questão de educação, mas tem vários estudos mostrando que frequentemente o grau de instrução formal das pessoas, isso eles fizeram nos Estados Unidos mais de uma vez. O cara, quanto mais letrado ele quanto mais instrução ele tem, instrução superior, etc., mais eficiente ele será como negacionista de mudança climática. Porque é o cara que consegue argumentar com base nos valores dele e desenvolver um argumento que faça algum sentido, que tenha pé e cabeça, porque ele, afinal de contas, é um cara inteligente, instruído. Aí tem a outra questão, que é o grau de letramento científico das pessoas. E isso eu não sei, talvez nos países escandinavos exista, talvez no Japão e na Coreia isso exista, mas em países como os Estados Unidos, e isso é incrível. Eu morei nos Estados Unidos e é uma coisa assim que não parava de me chocar. Como é que o país mais cientificamente avançado do planeta tem tão baixo letramento científico? É uma desconexão. Aí tem, enfim.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeita a ciência, nega o aquecimento global e afirma que os incêndios que devastam a costa oeste do país vão esfriar. De fato, eu acho que entender um pouquinho de ciência, mas não o suficiente, é a receita para produzir pessoas que podem cair presas por conta dos seus valores de desinformação muito fácil, né? Acho que vocês devem ter amigos aí ou conhecidos que aderiram a essa profissão nova da pandemia de sommelier de pré-print, né? Quando começa a sair um estudo, os pré-prints dos estudos da cloroquina, do não sei o que, da droga tal, do tratamento tal, todo mundo tem uma opinião sobre isso. Por conta dessas paixões tão avassaladoras e tão amplificadas pela polarização, né, que a gente vive, de novo, por conta dessa junção aí de política e novas mídias, vira uma balbúrdia, ninguém se entende. É uma guerra de narrativas ruins, né? Pois é, e aí vira uma guerra de narrativa, que é o que não deveria ser, porque ciência frequentemente tem dois lados, né? Um certo e um errado, né? Sobre questões como, por exemplo, o uso de máscara, né? Não é uma questão de opinião. Vacina salva a vida não é uma questão de opinião, não deveria ser uma questão de opinião. A gente vê isso todos os dias nas sessões da CPI. Uhum. Mas há os dois lados, mas há e os médicos divididos. Não, amigos, a comunidade médica não está dividida. Virou narrativa, né? Então, a gente falou bastante sobre política, né? Mas tem um pouco o poder econômico relacionado à desinformação no campo do meio ambiente? Eu acho que ela decorre sobretudo do poder econômico, no caso do meio ambiente. Aí posso te dar um exemplo do que aconteceu na década de 70. Uma das primeiras organizações a entender que queimar petróleo em grandes quantidades alterava a química da atmosfera a ponto de causar interferência no sistema climático foi a Exxon. A Exxon, na década de 70, sempre teve, né? Esse pessoal, a empresa de petróleo geralmente tem equipes científicas muito competentes, conseguem atrair os melhores cientistas da academia, porque é quem paga melhor. Então, eles tinham um time de ciência na Exxon que fez um monte de estudos e concluiu que, ops, chefe, o nosso produto pode causar problemas. Temos um problema aqui. Dallas, we have a problem. Exatamente. E a Exxon fez o que qualquer empresa de petróleo faria, que foi enterrar esses estudos, demitir os pesquisadores, colocar tudo sob sigilo perpétuo, até que esses documentos vieram à tona na década passada, numa investigação grande de um veículo chamado Inside Climate News. Isso redundou num processo, numa ação judicial que está correndo contra a Exxon nos Estados Unidos até hoje. Quer dizer, a Exxon soube antes de muita gente que o produto deles causava o aquecimento do planeta. E eles não só não fizeram nada a respeito, como em conjunto com outras empresas de petróleo e de carvão mineral, né, o lobby da energia fóssil nos Estados Unidos, passaram a financiar campanhas de desinformação cujo mote era justamente... isso tem um livro maravilhoso da Naomi Oreskes chamado Mercadores da Dúvida, que conta essa história. O mote dessa campanha era "A dúvida é o nosso produto". Qual que era o objetivo? Você incutir, né, na opinião pública a ideia de que há um debate entre cientistas, de que há dois lados. Como na indústria do tabaco também. Eu A mesma tava coisa. pensando nisso e em várias outras, né? De indústrias que ficam sabendo Exatamente. que o seu produto tem problema e aí tentam distorcer isso de alguma forma. E dizer né? que não há consenso.
que não é isso. É mais do que isso, porque eles contrataram os lobistas do tabaco para fazer as propagandas da indústria Isso. fóssil. Foram as mesmas pessoas que fizeram as duas coisas. E que depois entraram na coisa da chuva ácida também, dizendo que não existia, que a camada de ozônio também não estava sendo destruída por conta das emissões industriais de CFC. Era a mesma galera. Então, as mesmas organizações, as mesmas empresas de relações públicas e os mesmos cientistas. Eram 3 caras, acho que os 3 chamavam Fred. Era o Fred Singer, Fred Seitz e tinha mais um cara. Todos falcões anticomunistas ferrenhos, libertários, e que começaram a operar isso com as indústrias, primeiro com a indústria do tabaco na década de 50 e depois, mais tarde, com a indústria de combustíveis fósseis a partir dos anos 80, principalmente. Então, não é coincidência, né? De fato, isso é guiado pelo poder econômico. E aí, para responder a Natália sobre o caso brasileiro, o nosso negacionismo ele não é fóssil, mas ele é agropecuário, porque é o setor que está mais diretamente envolvido em emissões, né, que, portanto, tem interesse em negar os problemas causados pela sua atividade. Então, se alguém tem dúvida de como funciona a indústria da desinformação, acho que o Cláudio acabou de nos dar uma aula aqui, né, do que a gente chama também de indústria da desinformação, né? E eu queria até comparar contigo, porque eu ouço muito das pessoas, e pessoas até esclarecidas, uma ideia de que combate a questão da desinformação ambiental ou a própria ação em prol do meio ambiente é uma tarefa governamental, basicamente, ou de instituições. E toda vez que eu ouço alguém falar que eu parei de comer carne, eu não uso mais canudinho de plástico, sacola de supermercado, enfim, tudo isso é meio que mimimizado, digamos assim, né. Então eu queria entender um pouco qual é o peso da desinformação numa escala gigante e as maneiras que você tem de combatê-la, e a desinformação numa escala pequena, como, por exemplo, alguém dizer que isso não adianta fazer. Você não precisa parar de andar de carro, que não adianta. Só você parar de andar de carro não vai adiantar nada. Vai continuar tudo do jeito que está. Então eu queria entender um pouco mais esses limites da desinformação para questões que envolvem grandes instituições e questões que envolvem a nossa atitude individual. Vamos tentar separar aqui desinformação de ação. Quanto à ação, eu sou bem reticente, para não dizer cético, sobre o peso de ações individuais descoladas de regulação. Eu acho que a natureza humana, né, o ser humano não evoluiu para o nosso cérebro, ele não evoluiu para pensar em riscos de longo prazo, em riscos que extrapolam frequentemente a duração de uma vida humana, ou em riscos que a gente pode sofrer num futuro distante versus um custo no qual a gente incorre agora, uma mudança de hábito que a gente tem que fazer agora. Acho que não está na nossa natureza lidar direito com essas coisas. Por isso que eu acho que são coisas que dependem, para mim, na minha opinião, eu acho que são coisas que têm que vir de cima para baixo. Acho que tem que ter uma decisão de governo informada pelo melhor conhecimento científico disponível de que, olha, a partir de hoje, os canudinhos plásticos estão proibidos. A partir de hoje, ônibus que emitam acima de X quilos de gás carbônico por X quilômetros rodados, eles não vão poder ser fabricados. A partir da regulação, o mercado dá os seus pulos e se reorienta. Eu acho que precisa vir de cima, acho muito difícil a gente mudar de hábito, porque sim. Acontece, né? Tem um livro do Karl Ove Knausgaard que fala ele é um escritor norueguês que ele mudou para Estocolmo. E aí ele fala de como os suecos são as pessoas mais chatas do mundo, porque tudo é vegano, tudo é orgânico e tudo é embalado em papel e tal. E nesses países escandinavos houve, né, ao longo de muito tempo,
uma mudança cultural no perfil de consumo da sociedade. Eu não imagino que o brasileiro vá parar de comer carne porque existem demonstrações conclusivas de que a indústria da pecuária é, direta ou indiretamente, a responsável pela maior parte das emissões de gás de efeito estufa do Brasil. Eu acho que tem que ter regulação para que a indústria seja menos perdulária, menos poluente, e você tem que dar ao consumidor alternativas também. Ah, tá bom. O que vai substituir a minha picanha de um jeito que eu consiga manter a minha liberdade de saborear uma coisa que eu gosto? Eu acho muito complicado e muito lento fazer isso a partir de decisões individuais. Tem uma decisão individual que a gente pode tomar e que resolve muitos problemas no atacado, que é aprender a votar, né? Votar direito. Acho que, de fato, isso faz muita diferença. Ambiental e um monte de aspectos. Mas essa também é influenciada pela desinformação, né? A gente precisa concordar com isso, né? É verdade. Eu queria também saber contigo, Cláudia, a despeito de toda a agenda anti-ambientalista, eu queria entender um pouco mais contigo qual a sua opinião sobre o ataque aos dados que regulam, de uma forma ou de outra, a política pública ambiental. E aí eu estou falando de repente, um INPE da vida solta um dado e as autoridades não gostam e dizem que o dado do INPE não é confiável. Qual é o impacto disso? Isso é, né, acho que é uma característica de qualquer governo autoritário. A primeira coisa que eles fazem é destruir as bases de dados públicas. No governo Bolsonaro, o INPE não foi a única vítima, né? Houve o IBGE, houve agora os dados do censo, houve o questionamento dos dados de desemprego, que eu acho que veio, inclusive, antes do questionamento aos dados do INPE, e houve essa coisa que, para mim, é a mais surreal de todas, e eu não entendo como é que nós, enquanto sociedade, conseguimos normalizar isso, que foi o fato do Ministério da Saúde, à plena luz do dia, passar a esconder os dados da epidemia a ponto de ter que ser formado um consórcio de veículos de imprensa para mostrar aos cidadãos quais são os dados públicos de pandemia, enfim. Não sei se vocês se lembram de qual foi o primeiro ato do vice-presidente da República enquanto presidente interino, em janeiro ou fevereiro de 2019, que foi baixar um decreto tentando dificultar o acesso à informação pública via Lei de Acesso à Informação, né, determinando que quase qualquer funcionário público poderia aumentar o grau de classificação dos documentos. Então, nada disso é coincidência, isso é método, é sistemático. Não existe uma boa ditadura em lugar nenhum do mundo sem restrição de acesso e mentiras sobre dados públicos. Quanto aos dados do desmatamento, os dados do INPE eles são frequentemente questionados quando eles apontam algo de que o governo não gosta. Já aconteceu no passado, em 1989 aconteceu isso, o INPE foi a primeira divulgação de dados de desmatamento. Foi um escândalo, porque o saudoso Maurício Tufani, ele descobriu que houve uma ajeitada com a mão nos dados do INPE para adequá-los ao discurso do presidente Sarney, e dizer que o desmatamento era menor do que o Banco Mundial estava dizendo que era. Então, aconteceu isso em 89, aconteceu isso em 2008, quando o governador de Mato Grosso fez um questionamento muito forte aos dados do INPE, que mostravam um repique no desmatamento que vinha caindo. E após a polêmica em torno de dados de desmatamento da Amazônia, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, será exonerado do cargo. Foram 2 semanas de intenso bombardeio por parte do governo às informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram que desde maio os alertas de desmatamento da Amazônia dispararam, atingindo em julho o número mais alto desde 2015 para um único mês. E aí o presidente da República, a gente precisa conceder isso ao Lula, ele falou, olha, tem aqui uma dúvida sobre os dados do INPE, o que a gente faz? Vai lá ver. Sobe aí o ministro de Ciência e Tecnologia no helicóptero,
leva o governador do Mato Grosso, leva a ministra do Meio Ambiente, leva o diretor do INPE e vão lá verificar se o que o Mato Grosso está dizendo é verdade ou não. E não era, os dados do INPE estavam certos. E agora, eu acho que o azar que o Bolsonaro deu é que agora a informação de desmatamento, monitoramento por satélite, deixou de ser uma coisa que era, como era na década de 90, que era quase um segredo de Estado, que era só o INPE que tinha, e era cartãozinho perfurado, coordenadas geográficas na impressora matricial, uma tabela. As imagens levavam horas para serem processadas, impressas, tinham que ir de avião de Cuiabá até Cachoeira Paulista, depois até São José dos Campos, quer dizer, tinha uma logística aí nessa coisa de desmatamento, e hoje isso acabou. Hoje, imagem de satélite está disponível basicamente para qualquer pessoa que tenha um computador na frente dela em qualquer lugar do planeta. Então, assim, tudo que eu digo, né, a quem quer esconder os dados do INPE boa sorte, amigão, porque você não vai conseguir. Você pode ferrar a nossa série histórica de dados de desmatamento, que isso de fato só o INPE tem, porque só o INPE que monitora isso há 30 anos. Mas se o desmatamento subir, todo mundo vai saber. Nós, do Observatório do Clima, somos parte de um consórcio chamado MAP Biomas, que sabe exatamente o que está acontecendo desde 1985 com cada quadradinho de 30 por 30 do território nacional. E não só isso, esse pessoal desenvolveu um outro sistema, com a ajuda inclusive de técnicos do INPE e do IBAMA, que cruza alertas de desmatamento com imagens de satélite de alta resolução para saber se aquele alerta era de fato um desmatamento ou não. Então, assim, é o equivalente, né, ambiental ao consórcio de veículos de imprensa. Então, essas tentativas, acho que elas não prosperam mais no século XXI. Gil, às vezes me dá um desânimo. É tanta desinformação. Não, Nath. Esse combate nosso é fundamental e tá só começando. E você, ouvinte, pode ser um nosso aliado. A Lupa agora tem um novo programa de membros, o Contexto. Com uma contribuição mensal, você tem acesso a descontos nos treinamentos e oficinas da Lupa, grupos de discussão sobre desinformação e a conteúdo para compartilhar em aplicativos de mensagem. E também tem acesso a eventos e brindes exclusivos da Lupa. Bom, então vem com a gente combater a desinformação e fazer parte do Contexto. Entre em www.lupa.news para saber mais e participar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia de criminalização de ONG ambientalista. Queria que você me explicasse um pouquinho o que está por trás disso, né? Porque assim, a gente percebe uma ideia de que a ONG está inventando o caos, porque disso depende ela ganhar um financiamento, ganhar um troco, né? Você quer a resposta curta ou a resposta longa? As duas. Essa coisa de ONG, e aí tem mais uma referência, que é uma pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, chamada Andréa Zouri, que estudou isso longamente, como é que esse discurso anti-ONG se formou no país. Isso data do comecinho do governo Sarney, aliás, não era nem tão no começo do governo Sarney, isso data do período posterior a descoberta dos dados de queimada entre 87 e 88, né, que de repente os cientistas descobriram que, por conta da ocupação desordenada de Rondônia, a Amazônia estava basicamente pegando fogo. Isso foi um escândalo internacional, o Brasil foi super pressionado, e organizações ambientalistas, no começo americanas, após serem informadas do que estava acontecendo no Brasil por antropólogos brasileiros, elas fizeram uma campanha muito bem sucedida junto ao Banco Mundial, falando assim, não empreste dinheiro para o Brasil, porque o dinheiro que vocês estão dando para asfaltar a estrada em Rondônia,
ele vai ser usado para, basicamente, exterminar os povos indígenas que estão no entorno dessa estrada. Na época eram os Uruê-Uauau, que foram quase exterminados até a década de 90. E para tocar fogo na Amazônia, ninguém vai ganhar com isso, a não ser 2 ou 3 especuladores. Tem uma série de filmes maravilhosa chamada Década da Destruição, feita por um inglês chamado Adrian Cowell. Em toda a década de 80, ele passou 10 anos filmando a desgraça de Rondônia, para saber como é que iria se desenrolar aquele negócio que ele falava, isso aqui vai dar ruim. E aí ele ficou 10 anos acompanhando para ter certeza de que deu ruim. Mas a partir do momento em que o movimento ambientalista começa a demonstrar que tem poder de influir em decisões, por exemplo, de órgãos multilaterais, acenderam algumas luzes amarelas no governo brasileiro. E aí você tem, num outro momento, em 87, um seringueiro que sai lá do meio do mato, chamado Chico Mendes, que bota um terno pela primeira vez na vida, vai com uma passagem paga pelo Celso Furtado, que era o ministro da Cultura, até a reunião do BID, do Banco Interamericano, em Miami, denunciar o desmatamento. No dia 22 de dezembro de 1988, o líder seringueiro Chico Mendes foi brutalmente assassinado. Então, acho que eu colocaria um pouco aí a origem dessa coisa de governo versus ambientalistas. E os militares, em 89, sai um documento da Escola Superior de Guerra dizendo que existem 2 óbices à consolidação do poder nacional. Porque sempre teve, desde a década de 60, essa paranoia com a Amazônia, integrar para não entregar, os estrangeiros vão vir aqui roubar a Amazônia tudo é nosso. nossa. A Amazônia é nossa, enfim. Então, essa questão de soberania, ela é convenientemente reacendida a partir do momento em que o movimento ambientalista começa a mostrar que, bom, estamos aqui para proteger floresta e salvar índio, né? E os militares, em 89, publicam um documento dizendo que existem 2 óbices à consolidação do poder nacional: o ativismo ambientalista e os índios. Então se consolida aí essa coisa de que existe um conluio entre índios e ambientalistas e potências estrangeiras para impedir o progresso do Brasil, o desenvolvimento nacional, para tomar a Amazônia da gente, essa coisa, esse discurso xenófobo que a gente viu ressurgir muito fortemente a partir de 2010, na votação do Código Florestal, pela boca de ninguém menos que um deputado do Partido Comunista do Brasil, que era o Aldo Rebelo, que foi presidente da Câmara, enfim, foi o relator do licenciamento. E é um momento engraçado onde a extrema-direita e a extrema-esquerda se cruzam, se encontram nessa coisa da paranoia soberanista e o Greenpeace, as ONGs estrangeiras e tal. Então, assim, o que eu gosto, na verdade, dessa coisa nessas teorias conspiratórias é que necessariamente um dos 2 lados está errado, porque as ONGs não podem de jeito nenhum ser ao mesmo tempo um instrumento do comunismo internacional e do imperialismo yankee, Eles precisam decidir de que lado as ONGs estão, porque se nós somos um instrumento do imperialismo yankee, o Aldo Rebelo está errado. Se nós somos um instrumento do comunismo internacional, o governo federal está todo errado. Então, eles se resolvam aí e depois contem para a gente qual foi a conclusão. Cláudio, a gente já está assim, quase se encaminhando para o fim. Eu queria falar um pouquinho sobre o Facebook Eco, que é essa plataforma que o Observatório do Clima gerencia, que tem como objetivo desmistificar, trazer luz aí, informação verificada para esse setor que a gente está falando, que é o meio ambiente de uma forma geral. Queria te perguntar quais são as principais estratégias que vocês usam dentro dessa plataforma para lidar com a desinformação
E também se existe, assim, uma fórmula, né? Como vocês pensam isso? Acho que, num plano geral, a gente está numa situação muito ruim com desinformação, que a gente está na mão de 2 ou 3 empresas privadas que detêm grande parte do tráfego de informação no planeta, e essas empresas não parecem demonstrar muito apetite, eu estou sendo muito elegante aqui, em combater desinformação dentro das plataformas delas, que não são plataformas de informação, né? São plataformas de mídia, né? De venda de produtos que foram cooptadas para a informação. Mas, então, nesse plano geral, a gente está numa situação muito ruim, o nosso alcance é muito baixo, o alcance de plataformas de checagem, como a Lupa, ele já é baixo para o tipo de serviço e a necessidade desse tipo de serviço. Então imagina o nosso, que é uma coisa de nicho e que surgiu há pouco tempo. O Facebook ele nasceu da constatação de que a gente está diante de uma mudança de gramática no poder. Como diria o Eric Hobsbawm, desde que a democracia representativa foi inventada, os políticos mentem, né? É isso que eles fazem. Mas a mentira como método de governo, eu acho que é a primeira vez que a gente está experimentando, pelo menos no Brasil. E nessa escala, né? Nessa escala, exatamente. Então, assim, acho que a gramática mudou completamente. Aí tem toda uma outra discussão também sobre o papel da imprensa, e eu juro que esse é o último texto que eu cito aqui como referência para os ouvintes. Procurem um texto do Leão Serva, maravilhoso, sobre o jornalismo Rashomon, que é essa coisa da imprensa ter essa necessidade atávica de ouvir o outro lado para tudo, e de como isso acaba involuntariamente servindo de palco para desinformação. Mas fecha esse parêntese aqui. E ouçam também o episódio com a Natália Pasternak, em que falamos longamente sobre doisladismo, né? Sobre essa ideia de contrapor opiniões e visões e fazer parecer que isso é a realidade, né? Mas, enfim, e aí o Facebook, a gente vinha fazendo checagens esporádicas ao longo de 2018, porque sempre tem a bancada ruralista querendo emplacar alguma coisa e distorcendo informação em nome de coisas que eles querem emplacar no Congresso, né? Naquela época a gente era feliz e não sabia, o único inimigo da área ambiental no poder público era o Congresso Nacional, né? Mal sabíamos nós quanto isso iria piorar. E a gente começou a fazer checagens esporádicas dos ruralistas, e depois da eleição a gente viu uma necessidade de fazer mais e mais e mais e mais, e me ligava diplomata perguntando: o ministro do Meio Ambiente deu uma entrevista aí, vocês não vão checar? E aí, em setembro de 2020, o ministro do Meio Ambiente faz uma viagem internacional para fazer greenwash da própria administração, e aí o pessoal do Greenpeace me aciona e fala assim: vamos tentar botar aqui numa planilhinha de Excel quais são as mentiras mais frequentes do ministro do Meio Ambiente, para a gente tentar pelo menos prevenir as pessoas que vão entrevistá-lo, de que, olha, né, o que está acontecendo no Brasil é isso, e botar umas notas de rodapé ali. Bom, essa planilha Excel virou um livreto de 35 páginas, que a gente chamou de Fakebook, e fez sucesso, e a gente transformou numa plataforma, né? A gente não é exatamente uma agência de checagem, porque afinal de contas nós somos uma ONG, mas não tem fórmula, né, Natália? A fórmula é a boa e velha apuração jornalística, né? É saber quem são os especialistas, saber qual é a melhor literatura disponível e, na medida do possível, tentar ouvir o outro lado, embora a gente tenha meio que desistido de ouvir o outro lado do Ministério do Meio Ambiente, porque faz 2 anos que eles não respondem a gente, então, enfim, é isso. Gil, tu quer fazer aquela última pergunta que a gente costuma fazer? Bom. Sobre como estamos e para onde vamos? Como estamos e para onde vamos é interessante.
Porque, assim, a impressão que fica é que a gente está vivendo um momento tenso, né? Mas que assim que a gente conseguir transformar esse momento tenso num momento calmo, as coisas vão melhorar. E a minha dúvida é se a gente consegue estabelecer fórmulas, políticas, atuações, e aí eu incluo o combate à desinformação nisso também, de uma maneira mais perene, que sobreviva a esses rodopios, a essa montanha russa que acontece no Brasil, sei lá, a cada 10 anos, a cada menos que isso. Se existe uma possibilidade de perenidade em políticas ou em ações, sabe? E mais, tu é otimista com relação a isso? Esse é um Putz. clássico. Esse é um clássico. Que essa é uma pergunta que a gente sempre É. faz, né? Já tivemos várias respostas. Não se sinta acanhado se você é um pessimista como eu. Eu acho o seguinte, e aí eu volto ao caso americano, que é muito diferente do nosso, não permite paralelos muito bons, mas eu acho que tem algumas semelhanças. O Brasil, assim como os Estados Unidos, tem uma comunidade científica sólida, tem instituições de ensino superior e tem uma imprensa livre. Embora as instituições políticas estejam zoadas, a herança do iluminismo no Brasil, né, as instituições que pela ordem iluminista foram um pouco designadas com esse papel de ir lá procurar a verdade sobre os fatos e trazê-las para a sociedade, né? Se tem instituições no Brasil que estão funcionando, são essas. A gente pode ter 1 bilhão de críticas à imprensa, enfim, mas o fato é que tudo que a gente sabe que está acontecendo no Brasil hoje, a gente sabe pela imprensa. Acho que o que aconteceu nos Estados Unidos é que a sociedade americana, durante os 4 anos de treva aos quais os Estados Unidos foram submetidos, no caso deles foi pior do que o nosso, porque não foi nem tão por vontade própria assim, né? Porque a eleição lá no voto popular foi ganha por outra pessoa. Mas nesses 4 anos eu acho que houve uma compressão tão grande das molas da sociedade civil americana que nesse momento de diástole, os Estados Unidos de repente viraram um lugar que agora a gente vai resolver tudo junto. A gente vai resolver o racismo, a gente vai resolver todo tipo de preconceito, a gente vai resolver a mudança climática, a gente vai resolver o nosso lugar no mundo. Tem aquele discurso de posse do Biden que ele fala que o inimigo somos nós, né? O terrorismo doméstico e o supremacismo branco, etc, etc. Né? Obviamente, feitas todas as ressalvas, ainda estamos falando dos Estados Unidos, a gente sabe exatamente tudo que os Estados Unidos representam e o lugar deles no mundo, e a gente sabe que não existe nada mais parecido do que um republicano, do que um democrata, mas fato é que eles saíram dessa. Aparentemente, essa espiral de degradação civilizatória nos Estados Unidos, eu acho que foi sustada. Mas, como dizia Hannah Arendt, né, o maior tributo que você pode prestar a um regime totalitário é a facilidade com a qual esse regime é substituído. E foi meio isso que aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil a banda ainda pode tocar de um jeito diferente. Assim, eu costumo brincar com os meus amigos que a gente, de um jeito ou de outro, a gente não vai ver mais em 2023 isso que a gente está vendo hoje, porque ou a gente vai ter uma substituição desse governo, ou a gente vai ter um golpe de Estado. Então, aí, nesse caso, aí ferrou tudo mesmo, e vamos embora e tal. Vai todo mundo para a ponta da praia mesmo. Mas as coisas como estão, né, o atual estado da calamidade brasileira tem data para acabar. Né? Ele pode ficar muito pior, mas desse jeito eu acho que ele não fica em 2023. Ou seja, é um otimista pessimista ou um pessimista otimista.
Cláudio, queria te agradecer muito, muito mesmo por esse episódio. A gente vai ficando por aqui neste episódio do Reflexo sobre desinformação e meio ambiente. Muito, muito obrigada por estar conosco. Obrigado a vocês pela imprudência. Um abraço. Obrigado também, Cláudio. Bom, e muito obrigado a você, ouvinte, também, obviamente. Gente, recomenda aí o Reflexo para os seus amigos e segue ou assina o nosso podcast nas plataformas. A gente tá em todas elas, é só procurar. É isso aí. Essa temporada tá demais, com vários convidados incríveis. Ouve os que já estão no ar e espera que vem mais por aí, viu? Até a próxima. O Reflexo é produzido pela Trovão Mídia, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora foi composta pelo Arthur Decloé. Neste episódio, usamos áudios de Cultura, Record e TV Senado. Até mais!